Jerome Powell, presidente do Banco Central, em seu último discurso, sinalizou que um corte nas taxas de juros americanas deve acontecer em breve, talvez agora já em setembro. E isso porque ele disse que se eles esperarem a inflação chegar a 2%, eles terão esperado demais. E alguns dados econômicos dos Estados Unidos que foram divulgados recentemente mostraram que alguns setores já começaram a ter uma breve desaceleração e que a própria inflação já está convergindo para essa meta de 2%. Então não precisa esperar mais do que eles já esperaram para ter alguns cortes. Então, se antes nós falávamos de um corte até o final do ano, agora essa história mudou um pouquinho. Nós podemos ver até 2 cortes no final do ano, sendo que o primeiro, como eu falei para vocês, pode acontecer já agora em setembro. E aí a taxa de juros, que hoje está em 5,5%, ela pode chegar a 4,5%, 4,75% até o final do ano. E não, gente, essa não é uma taxa que nós devemos menosprezar. Sabe por quê? Deem uma olhada nessa imagem aqui. Vejam que taxas acima de 4,5% lá nos Estados Unidos é algo que representa 1,5% do tempo desses últimos 15 anos de histórico de taxa de juros nos Estados Unidos. O que eles estão acostumados lá fora são com taxas de juros entre 2% e 3%, sendo que por muitos anos nós tivemos essa taxa muito próxima de 0%, de 1%. Então, quando a gente vê uma taxa acima de 4,5%, é óbvio que a gente acaba batendo tanto nessa tecla de renda fixa, mas não somente renda fixa. Eu já falei bastante sobre renda fixa em dólar aqui no canal, mas também sobre a possibilidade de rentabilizar com a tal da marcação a mercado. E aí que a gente já tem que começar a se questionar. Como que funciona a questão da marcação a mercado para títulos de renda fixa? Como que funciona? Qual é a diferença dessa marcação a mercado para os bonds e para os ETFs? Porque eu sei que muitos acabam investindo em renda fixa lá fora através dos ETFs que são negociados na bolsa americana. E bom, é claro que eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje para vocês, mas antes eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me conte aqui nos comentários, você já investe em renda fixa em dólar? Eu sei que alguns de vocês vão dizer que, ai, Bia, mas com essa taxa de 4,5%, 5,5%, aqui no Brasil a gente tem uma taxa muito mais alta. Bom, se você ainda fala sobre isso, eu vou recomendar um vídeo que eu soltei no mês passado, onde eu faço um comparativo de títulos aqui no Brasil que pagam IPCA mais 6% com títulos lá fora nos Estados Unidos que pagam 6% mais a variação cambial. E aí vocês vão ver que muitos títulos lá fora conseguem ter uma rentabilidade tão boa quanto alguns títulos aqui no Brasil, com a diferença que lá você está investindo na maior economia do mundo, em uma economia que é muito mais sólida do que a nossa aqui no Brasil, que é, claro, um país emergente. Agora vamos lá, eu quero começar explicando o que é a tal da marcação a mercado e o que ela faz com os títulos de renda fixa. E a marcação a mercado, gente, ela nada mais é do que a precificação desses títulos de renda fixa. Ou seja, você pode comprar um título de renda fixa com o valor de face que a gente chama, por exemplo, de R$1.000 ou de $1.000, vamos usar em dólares porque nós estamos falando em renda fixa em dólar, e aí você pode comprar esse título por $1.000, mas com o passar do tempo, com as mudanças do mercado, com os ruídos do mercado, as perspectivas econômicas que vão acontecendo e vão se desenrolando, esse título ele pode vir a valer, por exemplo, $900 ou até mesmo mais. Ele pode vir a valer $1.100. E aqui são 2 exemplos que eu trago, porque você pode tanto ganhar dinheiro como perder dinheiro por conta da marcação a mercado com essa questão dos títulos de renda fixa. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, com os títulos do Tesouro aqui no Brasil. Quando a gente olha para os títulos do Tesouro, por exemplo, os IPCA+, ou os títulos pré-fixados, onde você já tem ali uma taxa pré-determinada, vamos supor que um título do Tesouro IPCA+, estivesse pagando 5%, e aí de repente por conta dos ruídos do mercado, esse título começa a pagar IPCA mais 6%, aquele título que pagava IPCA mais 5%, ele já não é mais tão interessante. E aí, por conta disso, aquele título que talvez antes valia um valor, ele passa a valer menos. Por quê? O investidor que comprou aquele título quando ele valia Tesouro IPCA mais 5,
por exemplo, ele talvez queira se desfazer para comprar aqueles títulos que estão pagando muito mais agora. Só que para ele se desfazer desse título, o mercado ele vai acabar pagando um valor menor do que de fato ele vale, e aí ele pode ter um certo prejuízo. O contrário também pode acontecer. Vamos supor que você tenha investido em algum título que estivesse pagando IPCA mais 6,5%. Nós chegamos a esse patamar aqui no Brasil, né? E aí, de repente, as taxas de juros começaram a ser cortadas, os ruídos diminuíram, e aí agora o IPCA ele tá pagando IPCA mais 5,80. Esse seu título que você pagou, que você comprou, né, a IPCA mais 6,5%, muito provavelmente ele terá se valorizado, porque as taxas que nós temos agora no mercado não são mais aquelas de 6,5%. Então, todo mundo vai querer esse título para garantir uma rentabilidade no longo prazo de 6,5%, e por conta disso a demanda por esse título pode ser maior e a valorização desse título também. Mas eu vou trazer essa explicação com um bonde lá fora que eu acho que vai ficar muito mais fácil, tá? Eu acabei separando um bonde dentro da plataforma da Avenue, e aí eu acabo utilizando a Avenue desde 2019 para fazer os meus investimentos, tanto que sempre quando eu falo de investimentos internacionais, eu sempre trago essa questão da Avenue para vocês, eu deixo os links para vocês abrirem a conta por lá também, porque a Avenue ela tem uma variedade gigantesca de ativos, não somente de renda variável, mas também de renda fixa e renda fixa em dólar. Então a plataforma ela é super completa, super intuitiva, tá em português, tem o atendimento em português, mas você está investindo diretamente lá fora de forma que você consegue diversificar e proteger o seu patrimônio, e pelos meus links aqui embaixo na descrição, você consegue abrir a sua conta e ter 10 corretagens gratuitas já de cara. É claro que dentro da Avenue você tem alguns planos onde você pode ter, por exemplo, 3 corretagens gratuitas todos os meses, então ali depende como você quer utilizar a corretora, mas eu convido você a abrir conta por lá, porque ela tem uma variedade gigantesca de bonds, de ETFs, de mutual funds, de CDs, né, que eu já trouxe o que é aqui no canal também. Então a variedade de renda fixa em dólar é gigantesca, além de, claro, todo o mercado de renda variável. Mas vamos lá, gente, eu trouxe esse bonde aqui, que vocês estão vendo na tela, que é um bonde que eu tirei de dentro da plataforma, e como vocês podem ver, a rentabilidade dele, hoje, que nós temos estimada, é de 5,83% ao ano, tá? Esse vencimento desse título aqui é para 2048, mas saibam que quando a gente investe em um bonde lá fora, que é o título de renda fixa, você tem a liquidez diária, você pode sim comprar hoje e vender ele daqui 2 dias, se você quiser, você não precisa esperar até o vencimento, só que você tem que considerar que se você vender antes do vencimento, você pode sofrer com a marcação a mercado. Agora, se você carregar ele até o final, esse bonde aqui, ele foi emitido com o preço unitário, por exemplo, de $1.000, com um cupom de 5,05% ao ano. Então essa é a taxa que você receberá lá no final se você segurar até o vencimento. Só que, como as taxas de juros ao longo desses últimos anos lá nos Estados Unidos foram subindo, então esse título aqui, ele começou a se desvalorizar. Hoje o preço unitário dele está na casa aí de $900, mas a rentabilidade dele hoje estimada está em 5,83% por conta desse título que acabou aí se desvalorizando. E aí como que a gente vai entender um pouco melhor essa questão, tá? Quando a gente fala dos bonds lá fora, eles geralmente são emitidos justamente com essa questão do valor de face de $1.000. Então o preço, né, o valor de face desses bonds, eles são inversamente proporcionais com as taxas de juros. Se o preço do título cai, as taxas de juros elas tendem a subir. E por que que isso acontece? Bom, eu fiz uma imagem aqui que eu acho que ela vai ser super explicativa e vai te ajudar a entender um pouco melhor. Se você compra esse título hoje, por exemplo, a $900, você vai receber os cupons dessa rentabilidade de 5,05% semestralmente. Aqui eu coloquei anual só pra gente somar tudo, mas os pagamentos desse bonde é semestral. Então, todo ano você vai receber esses cupons diretamente na sua conta da corretora no valor de $50,50. E aí, até o vencimento de 2048, você vai recebendo esses cupons e você tem aquele valor ali do seu título que pode acabar variando. Quando você receber o último cupom lá no vencimento, você recebe o cupom
né, de $50 mais o valor do título. Então você vai resgatar lá no final, lá no vencimento, 1.050,50. E é por isso que quando a gente olha que, por mais que ele tenha sido emitido, né, a 5,05%, a tira esperada, que é a taxa interna de retorno esperada, é de 5,83%, porque você tem que concordar comigo que esse cupom de um pouco mais de $50, ele pode até representar ali algo em torno de 5% quando a gente fala de um título que foi emitido com um valor de face de $1.000. Mas como esse título se desvalorizou por questões ali do mercado, que agora ele tá valendo $900, então esses $50 que você vai recebendo semestralmente, ele vai representar um ganho maior, já que você pagou menos nesse título. E basicamente é assim que a gente começa a entender como que funciona essa questão da marcação a mercado. Principalmente quando a gente fala desses bonds, né? Que você tem tudo ali bem determinado. O valor de face, você tem a taxa de juros que você vai receber desses cupons semestrais, que é o habitual, né, desses bonds pagarem com cupons semestrais. E aí é claro que a gente tem que colocar na conta de tudo isso a questão dos riscos, né? Porque o que acontece? Às vezes a marcação a mercado de alguns títulos vem por questões econômicas, por uma situação de uma taxa de juros que talvez mudou ali no meio do caminho, né? Que, sei lá, Estados Unidos subiu taxa de juros e aí, é claro, isso tende a impactar os títulos ali que agora talvez vão ter que ofertar com uma taxa de juros maior e aí por conta disso a gente vê o valor, né, dos títulos diminuírem. Isso pode acontecer, mas também pode acontecer, como eu pesquisei dentro da plataforma da Avenue, e tem alguns títulos ali de algumas empresas que, por exemplo, quando emitiram títulos estavam tudo ok, mas algumas entraram, por exemplo, em recuperação judicial e aí por conta desse risco do próprio emissor, como um bond ele não conta com a cobertura do tal do FGC deles, que na verdade é o FDIC que a gente chama, então como eles não têm essa garantia para esses títulos de renda fixa, o que aconteceu foi que o título ele se desvalorizou demais, porque muitos começaram a questionar se aquele player que antes quando emitiu aquele título estava tudo bem, agora que entrou em recuperação judicial, se ele vai conseguir saldar com as obrigações. Então o que acontece nesses casos é que às vezes o título se desvaloriza tanto que a taxa interna de retorno esperada para aquele título muitas vezes vai para 15%, 20% e aqui nós estamos falando de uma rentabilidade assim em dólar. Só que não quero dizer que essas taxas altas sejam algo muito bom, porque às vezes pode ter esse risco justamente de talvez você não ver a cor desse dinheiro lá no final. E é por isso que tem que ter esse cuidado. Quando você for escolher um título de renda fixa, tem que olhar o emissor, tem que olhar o cenário econômico, tem que entender se as taxas de juros que nós estamos vivendo agora têm perspectiva de subir mais, de cair mais, porque isso vai acabar impactando então nessa questão da marcação a mercado. Isso falando, óbvio, diretamente dos bonds. E é claro que daí quando a gente começa a falar da questão dos ETFs, eles também podem sofrer com essa questão da marcação a mercado, só que é de uma forma muito mais diluída do que um bonde, porque aquele bonde você tá ali, é um título e o que acontecer com a variação ali do valor de face daquele título é o que vai impactar ali na sua rentabilidade lá no final, com aqueles cupons ali semestrais que você vai ter que decidir ali no meio do caminho se você vai vender no meio do caminho ou se você vai segurar até o final. Com os ETFs, como muitas vezes um ETF ele pode investir em 10, 15, 20, 100, 200 títulos de renda fixa diferentes, essa marcação a mercado ela fica muito mais diluída. Então, em alguns casos, você sente muito pouco essa questão da marcação a mercado de fato. É claro que dentro de um ETF, quando você vai pesquisar, né, o investimento que você quer fazer, você consegue ver mais ou menos qual é o cupom médio, né, esse dividend yield que a gente chamaria desses títulos, né, o quanto de dividendos esses ETFs estão pagando, que representariam esses cupons mais ou menos semestrais que a gente receberia nos bonds, mas ainda assim você sente o efeito de uma maneira muito mais suave do que quando você investe diretamente, por exemplo, em um bond, tá? Então, essas são as principais diferenças da questão da marcação ao mercado, quando a gente fala tanto de bond como o ETF. Muitos investem na questão dos ETFs para você ter essa variação cambial, para você ter aqueles cupons que muitas vezes são mensais, são semestrais desses próprios ETFs, mas o ganho com a marcação ao mercado, ele fica muito mais difícil de você mensurar.
porque ele tá diluído ali dentro de vários títulos. Diferente de um bond que você, aí vai a minha recomendação, né, que você geralmente tem que investir pensando que, olha, se eu não conseguir nada com a marcação a mercado, eu posso carregar até o final, até o vencimento, e aí eu vou garantir aquela rentabilidade para não correr o risco de você ter algum prejuízo, mas se acontecer em algum momento daquele título que eu paguei, sei lá, 800, 900 dólares, de repente ele tá valendo 1.000, 1.100, 1.200, aqui eu posso talvez realizar um ganho antes mesmo de esperar o vencimento, porque talvez mesmo que eu carregue ele até o vencimento, não vou ter uma rentabilidade tão boa quanto a marcação ao mercado está me oferecendo agora. Então é importante colocar todas essas ponderações na mesa antes de tomar uma decisão sobre essa questão dos títulos de renda fixa lá fora, mas eu espero que tenha ficado muito mais claro como funciona essa questão da marcação a mercado. Mas qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão que você queira levantar, pode utilizar os comentários, que eu tô sempre à disposição e sempre atenta ao que vocês estão escrevendo. Mais uma vez, eu reforço o convite para que vocês deem uma olhada na plataforma da Avenue, para que vocês abram a conta na Avenue, porque ela é bem completa, tem muitos ativos para a gente poder diversificar e proteger parte do nosso patrimônio em dólar, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.